Passando aqui no começo do vídeo para avisar para vocês que eu fiz um conteúdo muito grande sobre ciclo trigonométrico e não deu certo, cara, porque deu 32 minutos, eu não quero fazer um vídeo muito longo, eu quero que vocês entendam o conteúdo. Então agora tudo que vocês vão ver vai ser um vídeo que eu gravei por cima, porque eu queria fazer mais resumido para todo mundo conseguir entender. Então fique com o vídeo agora, valeu. Então, vamos fazer aqui. Ó, para converter grau para radiano, a gente precisa entender que 180 está para π, 180 está para π, 180 está para π. Sempre o 180 equivale a π. O π equivale a 180. Então, o que você vai fazer? Vai fazer uma regra de 3. 45 graus está para x, 180 para π. Vai multiplicar e cruzar, vai aqui, o 180 você passa dividindo, 45π sobre 180, você divide esses dois aqui pelo máximo que você puder, ou seja, 45 dava para multiplicar, dividir por 45, o 180 também dava, porque ia dar 4, então eu já sei aqui que de cara esse valor aqui, x ia ser π sobre 4. Cara, eu não posso falar devagarzinho explicando cada um, porque esse vídeo vai ficar muito longo, entendeu? Então vamos por... Só pra vocês entenderem o que vocês precisam fazer. 180 está para π, 125 para x, multiplica cruzado, vai dar 180x por 125π. O 180 tá multiplicando, passa ele dividindo e divide esses dois aqui pelo máximo que puder. O que vocês vão ter que fazer? Dividir pelo máximo que puder. Dá pra dividir esse de cima por 5, esse daqui por de baixo também por 5, vai dar 25 sobre 36 π. Então, agora de radiano para grau, o que eu faço? Como eu já disse, o π ele vale 180, então no lugar de π você vai colocar 180. 5 vezes 180 vai dar 900, 900 dividido para 6 dá 150 graus. Π, no lugar de π você coloca 180, 180 dividido para 6 é 30, no lugar de π você coloca 180, 9 vezes 180 vai dar 1620, dividido para 4 é 405, perfeito? Vamos pro próximo. Cara, vai estar a conta lá e você não vai entender nada. O que você tem que fazer? Você pega aqui o π, o valor em radianos, esse daqui é o valor em radianos, transforma ele para grau, igual eu ensinei aqui agorinha, e você vai fazer o quê? Você vai pegar esse valor e vai procurar lá na tabela. Mas caso esse valor esteja maior do que esperado, ou seja, 840, por exemplo, você vai dividir por 360, o valor aqui vai dar 720. O que sobrar é o valor que te importa. O que sobrar é o que você quer. Ou seja, 120 é o que você sobrar. Você vai pegar aquela tabela e vai olhar aqui a tabela, onde está o 120, você vai pegar esse ponto, o seno, ele é o do vertical, cosseno da horizontal. Você vai pegar esse ponto onde ele está, você vai puxar essa linha até a vertical, o valor que tiver aqui é o valor do seno, o valor que tiver aqui na horizontal é o cosseno, certo? Meio para cosseno, raiz de 3 sobre 2 para seno, perfeito? E se tivesse aqui, por exemplo, 240, o que eu fazia? 240 é menor que 360, então não preciso fazer essa divisão, você só vai fazer quando é maior do que 360. Então, para saber quanto que vai sobrar. Então, por exemplo, 240, já saberia que estava nesse ponto aqui de baixo. Pegaria o seno na vertical, cosseno na horizontal. Cara, para mim não ficar decorando esse negócio do jeito que estava aqui, o que eu vou fazer? Eu vou entender o quê? Que a linha da vertical sempre vai ser seno. Seno, seno. Deixei bem claro aqui. Vertical, essa parte todinha aqui é seno. A parte horizontal é cosseno. Coloca na sua cabeça que parte horizontal é cosseno, parte vertical é seno. Agora o quê? Primeiro, segundo, terceiro, quarto quadrante vai sempre gerar no sentido anti-horário, primeiro, segundo, terceiro, quarto. E agora o que você precisa entender? O cosseno, como ele é a horizontal, sempre tudo que tiver pra cá é negativo, certo? Qualquer dessas tabelas aqui você pode entender que pra cá é negativo, e no seno, como ele é a horizontal, essa linha de cima aqui, essa vertical aqui, o seno vai ser esses dois de baixo aqui, esses dois quadrantes de baixo vai ser negativo, esses dois quadrantes do lado aqui no cosseno vai ser negativo. Seno negativo esse de baixo, cosseno aqui de baixo. Agora colocando em prática. Digamos que o exercício deu para você 840 graus e falou para você calcular o seno, cosseno, tangente e secante. O que você vai fazer primeiramente? Você olha para esse 840, você pega esse 360, divide esse 840, vai dar 722. E o que sobrar é o que te importa. Sobrou 120, você já sabe o que? 120, a gente vai olhar para a tabelinha, vai pegar o ponto do 120, que no caso é esse daqui. Você vai fazer o que? Na vertical, como eu já disse, você vai pegar o valor do seno, e na horizontal você vai pegar o valor do cosseno. Como o 120 está aqui, o seno a gente sabe que é raiz de 3 sobre 2, cosseno é meio, certo? Então a gente sabe que o seno é raiz de 3 sobre 2 e o cosseno é meio. Se você não entendeu, volta o vídeo e vê de novo. A tangente, o que é a tangente? A gente olha aqui na formulazinha, tangente é seno sobre cosseno. O seno, que é raiz de 3 sobre 2, sobre o cosseno.
o seno, que é a raiz de 3 sobre 2, sobre o cosseno, que é meio. O que você vai fazer? Multiplicar os extremos pelos meios. Os extremos, que é raiz de 3 vezes 2, 2 raiz de 3. 2 vezes menos 1, menos 2. 2 vezes menos 1 é menos 2. Agora o que eu tenho aqui? Eu tenho 2 positivo, eu tenho 2 negativo. Eu posso cortar esse 2 de cima com 2 de baixo. Vai ficar 2 dividido para 2 é 1. E como 1 eu não preciso colocar aqui, vai ficar só negativo raiz de 3, certo? Raiz de 3 negativa. O que eu fiz? Coloquei aqui raiz de 3 negativo, coloquei até 1 para você entender que estava multiplicando. E raiz de 3 negativo vai ser nossa tangente, de acordo com a fórmula que a gente fez. Agora, o que é a cotangente? A tangente é o seno sobre o cosseno, a cotangente é o contrário. É o cosseno sobre o seno. Então, aqui a gente vai fazer meio sobre raiz de 3 sobre 2, certo? Os extremos pelos meios, começa sempre pelos extremos, sempre pelos de cima. Então, vai ser menos 1 vezes 2, menos 2. 2 vezes raiz de 3, 2 vezes raiz de 3, perfeito. Só que como não pode ter de maneira alguma raiz de 3, ou não pode ter raiz no denominador, você vai fazer o que? Vai racionalizar. O que é isso? Você vai multiplicar por raízes, em cima e embaixo. Então, raiz de 3 vezes raiz de 3 é raiz de 9, e raiz de 9 nós sabemos muito bem que é 3. Então, 3 vezes esse 2 que estava multiplicando, nós temos o 6 aqui, ó. Só que aqui em cima no numerador tinha menos 2 raiz de 3 e no denominador tinha 6, certo? Aí o que a gente vai fazer? Dá para dividir esses dois números porque eles são pares. Dá para dividir o de cima por 2, dá para dividir o de baixo por 2. 2 dividido para 2 é 1, então no lugar de 1, o que eu vou fazer? Vou colocar só a raiz, porque o 1 não conta, ele está só multiplicando aqui, ele é invisível, certo? Então vai ser menos 1 raiz de 3, ou seja, menos raiz de 3, e o 6, como eu dividi ele por 2, vai ficar 3. Então a nossa cotangente seria raiz de 3 sobre 3, certo? Agora vamos para secante, de acordo com o exercício ele pede a secante e a cossecante também. Então, a nossa secante seria 1 sobre cosseno e a nossa cossecante seria 1 sobre o seno. Ou seja, 1 sobre o cosseno e 1 sobre o seno, certo? 1 sobre o cosseno é o quê? É 1 sobre 1, ou seja, 1 dividido para 1 é a mesma coisa que esse 1 aqui, vocês têm que colocar assim. E o cosseno a gente tem aqui, que é menos meio, certo? Menos 1 sobre 2. Você vai fazer o quê? Vai pegar os extremos, vai multiplicar os extremos e vai multiplicar os meios. Essa multiplicação, resumindo tudo aqui, vocês podem olhar devagarinho, vai dar menos 2, que é a nossa secante, certo? Agora, olhando para nossa cossecante. O que é cossecante? É o 1 sobre o seno. Só que a gente tem que colocar o quê? 1 sobre o seno. O seno é a raiz de 3 sobre 2. A gente vai fazer o quê? Meios pelos extremos. Os extremos vai dar o quê? 2 vezes 1 é 2, os meios vai dar 1 vezes raiz de 3 é raiz de 3. Só que como não pode ficar isso daqui, a gente pega uma seta, puxou pra cá, tem que racionalizar, multiplicar por duas raízes iguais. O que a gente vai fazer agora? Raiz de 3 vezes raiz de 3 é a raiz de 9, raiz de 9 é o quê? 3. 2 vezes raiz de 3, 2 raiz de 3. Esse daqui é o valor da nossa cossecante. Agora vamos para o exercício mais um pouquinho complicadinho, beleza? Essa número 4 aqui é muito interessante. Ó. Sabendo que a secante é a raiz de 2 e que x é maior do que 0 e menor do que π sobre 2, o que isso significa? Que o x ele é maior do que o 0 e menor do que π sobre 2. Então ele está aqui. Qual quadrante que é esse? É o primeiro quadrante. Primeiro, segundo, terceiro, quarto. Primeiro, segundo, terceiro, quarto. Beleza? Como é o primeiro quadrante e nós estamos falando de tangente, a gente vai ver aqui pra frente o que nós podemos tirar disso. Nós sabemos que está no primeiro quadrante já, o x, certo? Então o que nós vamos fazer aqui? Secante de x é igual a raiz de 2, certo? Tá, nós sabemos que a secante é a raiz de 2. O que é secante? Secante é 1 sobre o cosseno, certo? 1 sobre o cosseno. E raiz de 2 é igual, ou seja, a secante é igual a 1 sobre o cosseno. Fazendo essa multiplicaçãozinha cruzada aqui, ó, você vai fazer raiz de 2 vezes o cosseno, raiz de 2 vezes o cosseno. 1 vezes 1 é 1, então você vai fazer o quê? Cosseno é igual. Esse raiz de 2 estava multiplicando o cosseno, ele passa dividindo 1. Então vai ser 1 sobre raiz de 2, não pode ficar assim, tem que racionalizar. Vai ficar o quê? 1 vezes raiz de 2 é raiz de 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2 é raiz de 4. E raiz de 4 é 2. Raiz de 2 sobre 2 é o valor do nosso cosseno. Porque estava aqui, a gente estava tentando buscar o cosseno. Nós conseguimos o cosseno de acordo com essa fórmula. Agora, o que nós vamos fazer? Fórmula fundamental para descobrir o seno. Ó.
como nós temos aqui o cosseno, nós podemos usar essa fórmula aqui, que é seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x igual a 1. Então, o que nós temos? Seno ao quadrado de x mais o cosseno ao quadrado é igual a 1, certo? O cosseno a gente já tem o valor aqui, então nós vamos fazer o quê? Raiz de 2 sobre 2, tudo elevado a 2, esse 2 corta com a raiz, vai ficar 2, normal, e, ou seja, esse 2 vai cortar com a raiz, ele vai ficar 2, e esse 2, esse 2 aqui, o expoente ao quadrado, vai elevar esse 2 aqui que está aqui embaixo também, então vai ficar 2 elevado ao quadrado, 2 é 4, igual a 1. Então, o seno ao quadrado de x mais 2 ao quadrado é igual a 1. Seno ao quadrado de x mais 2 quartos é igual a 1. Transformando isso daqui, vai ser a mesma coisa que seno ao quadrado de x é igual a 1. Estava aqui nesse lado da igualdade positivo, passou para o outro lado negativo. 2 sobre 4, certo? O que você vai fazer aqui agora? Nós vamos fazer o mínimo múltiplo comum. Como é que nós fazemos isso? Puxa uma seta para cá. E vamos fazer aqui. Então vai ficar 4 vezes 1, 4. Já coloca no denominador direto. 4 divide para 1 é 4. Que multiplica por 1, 4 também. Agora, 4 divide para 4 é 1. Que multiplica por 2 vai dar 2. Certo? Então aqui, 4 menos 2 vai dar 2 sobre 4. É igual ao seno. Esse daqui é o nosso valor do seno ao quadrado, certo? Então o que nós vamos fazer agora? Vamos passar a raiz para tirar esse quadrado daqui. Então a raiz vai ficar o quê? Mais ou menos a raiz de 2. Qual que é a raiz de 4? A raiz de 4 é 2. Agora vai ficar mais ou menos a raiz de 2 sobre 2. O que eu sei disso daqui? Sei que é mais ou menos a raiz de 2 sobre 2. Eu sei que é seno também, certo? Agora eu vou olhar aqui. Eu lembro que estava no primeiro quadrante, de acordo com o exercício lá no começo, aquele valor que eles nos deu. Falou que estava no primeiro quadrante. Qual que é o seno do primeiro quadrante? Ele é positivo ou ele era negativo? O seno, ou seja, todo esse vertical, ele é positivo ou negativo no primeiro quadrante? Tá no primeiro quadrante aqui, é positivo, certo? Positivo o primeiro quadrante, segundo quadrante também é positivo, negativo e negativo embaixo. Em cima positivo, embaixo negativo. Então já sei que esse seno aqui, ele está positivo. Raiz de 2 sobre 2. Então nós temos agora o seno e nós temos também o cosseno. Nós sabemos que o cosseno é raiz de 2 sobre 2. Nós sabemos que o seno é raiz de 2 sobre 2 também. Então provavelmente todas as outras contas vai dar iguais. Porque o seno e o cosseno são o mesmo valor. Então agora é só você fazer o resto, que é a tangente, cossecante, secante, cotangente, que vai dar todos mais ou menos o mesmo valor, porque são dois valores repetidos, no seno e no cosseno, certo? Agora é só resolver e bons estudos para vocês. Passando aqui no final do vídeo para avisar que provavelmente vocês devem ter visto um monte de fórmula naquela folhinha lá, então tipo, é só voltar o vídeo, pegar aquela folha, dá uma pausa no vídeo, pega aquela folha, analisa bem aquelas fórmulas. Vocês que não têm a folha, pode pegar aquela forma e aquelas fórmulas e pega e anota num papel. Agora vocês que têm, levem aquela folha para fazer a prova, porque vocês vão precisar dela. Principalmente as anotações que talvez vocês não tenham ainda, copiem aquelas lá que hoje está tudo na fórmula e todas as fórmulas que você podem usar nesse tipo de conta. Nós não usamos todas elas porque eu queria mostrar basicamente o que nós realmente vamos usar. Aqueles ali são casos específicos, as que eu não mostrei. E também nessa última questão aqui agora, eu também não terminei de resolver ela, porque era só matemática básica, então provavelmente seria tudo aquilo que nós já fizemos no exercício anterior, certo? Então eu quero só que vocês entendam o que vocês têm que fazer após ler um exercício e vocês interpretar aquele exercício direito, certo? É basicamente isso o intuito do vídeo, e para todo mundo que não entendeu alguma parte do vídeo e ficou meio confuso, pode voltar no vídeo e para naquela partezinha lá, volta de novo se não entendeu. E caso vocês não entenderam de alguma coisa, pode deixar nos comentários que eu vou responder com certeza. E
Principalmente, eu quero saber agora de vocês, o que vocês acharam desse tipo de vídeo, se vocês querem um tipo de vídeo mais resumido igual esse daqui, ou talvez mais resumido ainda, ou vocês querem um vídeo bem explicado, falando parte por parte, falando cada característica do vídeo, que eu também posso fazer esse tipo de vídeo, mas eu acho que esse daqui é mais para vocês que estão desesperados para fazer uma prova, estão no último dia, ou querem fazer uma prova e tirar uma nota boa e estão querendo ser diretos na matéria, entendeu? Valeu, obrigadão, até a próxima. Se você gostou do vídeo, compartilha com os amigos. Tamo junto, um forte abraço e falou!